Então vamos dar continuidade aos nossos estudos, né? Vamos dar início ao capítulo 8 da segunda parte do livro O Céu e o Inferno, e hoje nós vamos falar sobre expiações terrestres. E o que é expiação? Segundo o dicionário, expiação é a purificação das faltas, falhas ou defeitos e crimes realizados, sofrimento pelo qual se repara uma culpa, um castigo. Mas no livro de Levítico, no Antigo Testamento, no capítulo 16, ele vem dizer o seguinte, que o dia da expiação era a data mais importante do calendário dos israelitas. Isso no Antigo Testamento, Esse era o dia em que a expiação anual pelos pecados do povo de Israel era feita. E era feita através do sacrifício de uma novilha. Tanto que em João, capítulo 1, versículo 29, diz o seguinte: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas e para o Espiritismo? O que vem a ser a expiação para o Espiritismo? Porque a gente sabe que há uma certa dificuldade, às vezes, de diferenciar as provas das expiações. E a prova, o que vem a ser a prova? A prova é o objetivo de vida que trazemos, que foi delineado no plano espiritual e que muitas vezes nós estamos envolvidos nesse processo, que são as dificuldades, as vicissitudes, perdas, situações, as perdas de entes queridos, todas essas situações que nos trazem assim, a oportunidade de exemplificar como estamos encarando a situação, as provas que têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência, a resignação, as situações que nos servem de aprendizado ou de teste, as nossas capacidades que nada têm a ver com equívocos ou erros cometidos no passado. Então essas são as provas, É aquilo que a gente já traz, que já está na nossa programação e como todos nós trazemos a programação, a gente traz aquelas provas. Quando a gente vai estudar, a gente tem aquela matéria que a gente não gosta muito, e aí o que a gente faz? Ao invés da gente cair dentro, estudar bastante, a gente vai deixando para lá ou a gente faz de qualquer jeito. O que vai acontecer? A gente vai ficar de recuperação, e muitas vezes nem de recuperação a gente consegue dar conta. E aí a gente vai ter que fazer de novo aquela matéria. Assim são as provas que nos são apresentadas. Mas expiação, o que vem a ser expiação? Expiações terrestres, Ele está falando de expiações terrestres. O que é expiação? Para o Espiritismo é a situação assim, praticamente imutável que nos é oferecido, da qual nem sempre a gente participa dessa elaboração. E existem assim, situações, por que a gente não participa? Porque muitas vezes não temos condições de participar dessa elaboração. Ou porque não aceitamos, ou porque estamos relutando. Então a expiação é uma prova assim agravada, que a gente comete aqueles erros e a gente vai agravando, a gente comete assim tantas iniquidades, muitas vezes somos perversos com os nossos irmãos de caminhada, aqueles irmãos que cometem aqueles crimes, assassinatos, que ainda não têm conhecimento das verdades, do amor de Deus, dos ensinamentos do Mestre, e fazem uma opção equivocada, com o seu livre-arbítrio, fazem uma opção equivocada da vida, mas muitas vezes algumas vezes os irmãos têm aquele instinto, sim, aquilo de perversidade, como dizia Freud, que existe a perversão, que é a neurose, psicose. Para Freud, a neurose, psicose é a perversão, que segundo ele o perverso é aquele que faz com consciência de que está fazendo. Mas muitos dos irmãos fazem isso não com esse intuito, com essa perversão, mas porque desconhecem as verdades de Jesus, ainda não tiveram contato com o amor de Jesus, como disse Saulo, como disse
Estevão, quando conheceu Saulo, que ainda era Saulo, depois virou Paulo, ele disse a Abigail: eu tenho certeza que é um bom homem e quando conhecer, tiver contato com os ensinamentos de Jesus, irá defendê-lo com tanta veemência quanto defende as questões de Moisés, as leis mosaicas. Então, muitas vezes, Paulo era um homem mau, Saulo, na época ele era um homem mau? Não, era aquilo em que ele acreditava. Então, ele cometeu muitos assassinatos, cometeu muitos enganos, né? E ainda naquela encarnação, ele teve a oportunidade de reparar. Mas a gente vê que muitas vezes não é perversão, não é faz porque quer, por maldade, é porque desconhece, né? Então, nós podemos trazer como expiação uma deficiência física ou mental, uma doença incurável que nos surge ao longo da vida, né? Mas é sempre uma questão de quê? De oportunidade, nunca punição. Porque está no âmbito da lei de ação e reação. Deus não castiga nem premia. Ele cria as leis e nós as infringimos. E como nós infringimos, temos que reparar. E Emmanuel nos diz que a expiação é uma pena imposta ao malfeitor que comete um crime, né? Mas esse malfeitor, como nós dissemos, algumas vezes esse irmão faz por equívoco, por desconhecimento dos ensinamentos do Mestre. Porque se nós soubéssemos, se as pessoas soubessem como é bom ser bom, como diz, acho que Santo Agostinho disse isso, seríamos bons por egoísmo. Então, a bondade é uma coisa assim que nos traz tanto benefício, que nos poupa assim, de tantos dissabores. Então, que sejamos bons, que busquemos os ensinamentos de Jesus. E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre esses irmãos que passaram pela expiação terrestre, né? Mas antes a gente foi questionar, né? Porque se ele fala assim, expiações terrestres, então a gente pergunta assim, será que existem expiações espirituais? No mundo espiritual a pessoa também expia? Ou só quando está encarnado na Terra, né? E o Livro dos Espíritos, ele nos responde, o Livro dos Espíritos, na questão 998, que Kardec pergunta, né? A expiação se cumpre no estado corporal ou no estado espiritual? E os Espíritos respondem, a expiação se cumpre durante a existência corporal mediante as provas que o espírito se acha submetido e na vida espiritual pelos sofrimentos morais inerentes ao estado de inferioridade do espírito. Então a gente vê que também existem expiações no mundo espiritual, né? Então agora a gente vai falar um pouco sobre esses irmãos que passaram por essas expiações terrestres.